Boa tarde, pessoal. Eu vou chamar a Sandra agora para falar sobre os óleos essenciais na psicologia. Gente, boa tarde, né? É super assim prazeroso a gente poder ter esses encontros, né? Ter essa troca. Eu já venho tendo um contato com a Mayra há algum tempo. Ela tem me ajudado muito, né? Em várias situações a gente tem trocado muitas informações. E como ela falou, né? O assunto é a gente abordar em torno da psicologia, né? Eu sou psicóloga, né? Minha formação é toda numa abordagem holística, integrativa, né, em gestalt terapia, em terapia bioenergética, em terapia corporal, né, onde a gente trabalha com a terapia haitiana e o corpo, né, ele dentro dessa visão, ele faz toda uma conexão com elementos naturais e o óleo essencial ele se encaixa aí muito bem, né? Nossa, que Então, massa, que legal. então a minha atividade ao longo desses anos aí, né, são mais de 25 anos que eu venho trabalhando diretamente com psicologia. Eu trabalhei 18 anos em psicologia clínica diretamente, né? Uhum, uhum. Vivenciei um período, eu diria que foi um dos períodos mais difíceis para mim, que foi ter acesso à colônia Juliano Moreira, no Rio, né, que era, eu diria assim, eu não consigo nem ver aquilo como uma instituição, né, porque era um depósito de pessoas que tinham comprometimento psicológico, fisiológico. E foi um momento muito difícil ali, né? No sentido, foi o meu contato mais direto com patologias graves, né? Então, assim, o consultório foi uma experiência incrível e é até hoje, né? A troca com os clientes, a história de vida das pessoas. E de um tempo para cá, eu me dedico muito a um projeto de qualidade de vida no trabalho, dentro de uma empresa no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu tenho contato direto com as pessoas. Não, a minha função não é exercer a psicologia clínica dentro da empresa. Uhum, Porém, uhum. a formação de psicóloga, né, e a minha vivência me ajuda muito no sentido de trocar, de ouvir, essa lente, né, Mayra, favorece muito, né? É como você, a tua visão dos óleos essenciais, com todo o teu conhecimento, com toda a tua formação, te dá elementos, né, e uma sustentação muito grande e falar com a propriedade que você fala, abordar da forma como você fala. Então, isso ajuda muito a gente, né? No sentido, me ajuda, no sentido de eu ter esse teu suporte, de ter participado do teu curso, no sentido de me dar mais ferramentas e poder levar isso para o meu dia a dia, né? Então, assim, hoje em dia, minha atividade basicamente é com a terapia, no sentido da aromaterapia, de dar um suporte, né, de dar uma orientação, até porque a gente está fazendo os atendimentos todos online, Boa, boa. né? E para terapia corporal, isso é um detalhe, assim, a parte bastante delicado, porque como o meu trabalho é muito sensorial no sentido de observar a pessoa em, na sua globalidade, né, eu diria assim, a respiração, é o movimentar um pé, né? A gente está aqui, mas a minha mão você não está vendo. Eu posso estar aqui, ó, segurando a mão, entendeu? Meu pé eu posso estar balançando. Então, são todos esses elementos, né? Esse comportamento que me favorece a ter uma leitura do todo, né? Então a gente tem que fazer alguns ajustes, posicionar a câmera de forma que eu possa ver melhor, enfim, a gente vai dando um jeito, a gente vai se adaptando, isso aí faz parte, né? E com a empresa onde tem é uma benção, porque assim, são quase 25 anos que eu estou nessa empresa, então eu peguei várias etapas, né? Para você ter uma ideia, hoje o presidente da empresa, eu conheci ele na época que ele era estagiário.
Então é muito legal, né? Eu vi famílias sendo formadas dentro da empresa, casais que se formaram, que formaram suas famílias, que estão com bebezinhos, né? Enfim, então é uma história muito rica nesse sentido. E sem dúvida alguma, né? Os óleos essenciais, de alguma forma, eles sempre estiveram presentes, sabe? Me ajudando e me dando oportunidade, né? De também ajudar as pessoas no seu dia a dia, enfrentando as suas situações, entendeu? Então, essa sou eu, resumidamente aí. Me fala uma coisa, você usa os óleos essenciais desde quando? Olha, com 18 anos, eu eu sempre gostei muito, me identificava muito com a questão do toque, desde que eu me entendo por gente. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, com 18 anos, eu tive contato com um professor e, e eu já estava ali envolvida com a reflexologia podal, né, com o shiatsu, com o zen shiatsu, e eu já usava alguma coisa de creme, com tintura, com algum tipo de aroma, mas os óleos essenciais em si não, porque a gente não tinha, né? Era É uma verdade. carência absurda, isso você vê, em 1990, 1988, 89, né? Foi o período que eu estava. Estou entregando a minha idade aí, hein, Mário? Eu ia falar do primeiro ano do colégio. Pois é. Então, assim, a gente não tinha. E aí, um professor, uma vez, a gente estava num anfiteatro, né? E tinha uma menina passando mal de cólica, com muita cólica, e eu comecei a fazer uma reflexologia podal nela. E ele entrou na sala, aí eu falei, caramba, ele vai brincar comigo, né? Aí eu falei, pô, você gosta, trabalha com reflexologia podal? Eu falei assim, Eduardo, eu tô buscando isso. É isso, a minha atividade tem que ser com toque. Eu penso até em largar a psicologia e fazer outra coisa. Ele, pra quê? Junta uma coisa com a outra, né? Não precisa desistir da psicologia. A psicologia vai ser um norte, ela vai te levar para você ter um entendimento mais assim, amplo do ser humano, enfim, a tua leitura vai ser diferente. E aí eu comecei a estudar, ele me colocou em contato com o Juraci Cansado, eu fui fazer o curso do Juraci, depois eu fui fazer o curso do Pradipto de Shiatsu, Zen Shiatsu, e fui, associado com a psicologia. E as minhas formações, tanto em Gestalt como Bioenergética e Reich, elas também tinham cadeiras de trabalho com toque. Então, nessa época, Mara, a gente tinha um grupo de estudo que eram em torno de 12, 15 pessoas, que a gente se juntava para trazer alguma coisa de óleo essencial de fora, porque a gente não, literalmente a gente não tinha. Ou a gente tinha óleo de limão, o de lavanda, né, que é até hoje, né, o universal, é o clássico, e alguma coisa de lang-lang, quando chegava, a gente quase que brigava, né? Saía no tapa para cada um ficar, às vezes, com 2 ml, 3 ml do óleo. Então, assim, era muito difícil. Hoje em dia, a gente não tem mais essa carência, né? A gente tem uma quantidade, aí tem, assim, empresas que são sérias, que trabalham com óleos certificados. Então, assim, dá muita opção para a gente utilizar. E aí eu fui buscar conhecer, estudar, né? Trabalhar com um pouco mais de consistência e segurança também, né? Para poder levar isso para os meus clientes. Então, eu uso óleo essencial tem pelo menos 30 anos, que é a idade que a minha filha tem, entendeu? É por aí, ou mais até. Mas assim, o dia a dia é incrível, né? Como que isso faz diferença na vida da gente. Os elementos naturais, né? Eu digo como de uma forma geral, um alimento puro, orgânico, um chá, uma planta que você possa fazer um chá, uma tintura, né? A fitoterapia, são coisas que vão se agrupando e podem, com certeza, né? Eu acredito muito nisso,
trazer uma qualidade de vida melhor para a gente, né? Nos ajudar a trabalhar algumas dificuldades, a trabalhar alguns sentimentos, né? Às vezes a gente está passando por uma situação muito específica, né? E os olhos, eles dão suporte. Eu vivi muito isso na prática, na clínica, sabe? Com casos muito específicos, assim, que a gente falava, gente, e agora? Como é que vai ser, né? A gente, como terapeuta, às vezes se vê numa situação muito delicada de querer fazer pela pessoa, só que não funciona, a pessoa que tem que fazer, né? Então, é um limiar muito sutil isso. E quando você oferece, mesmo quando a pessoa não está querendo receber ajuda, você sutilmente apresenta um elemento e ele passa por esse organismo e traz uma resposta, é fantástico, né? É muito incrível isso. Então, assim, eu sou muito grata por poder, sabe, ter conhecido você, ter feito o teu curso, que eu recomendo, assim, de olhos fechados, porque o conteúdo que você apresenta, né? Eu não estou falando isso porque eu estou na tua frente, não, mas, assim, é um curso muito denso, né, Mayra? São muitos detalhes, né? Quando a parte que você fala dos óleos essenciais nas questões emocionais, né? A propriedade que você fala, a profundidade com que você aborda, é muito legal isso, sabe? Dá uma segurança muito grande para gente que quer usar, né? Mas a gente, como terapeuta, como profissional, a gente não pode esquecer a responsabilidade que a gente tem nas mãos de indicar, de usar, né? E com responsabilidade, né? É uma vida que você tem na sua mão, né? E aí você precisa ter uma assistência técnica, até mesmo para você buscar um resultado, né? E falando nisso, eu quero que você me conte o seguinte: eu quero que você me conte uma experiência sua, pessoal, tipo como estava antes, e o que você usou e como ficou depois. E também uma experiência de algum paciente. Então, com a terapia clínica, né, com a psicologia clínica, na verdade, uma das coisas que me chamava muita atenção, né, era a questão do estresse, né, a ansiedade e os transtornos comportamentais como um todo, né? Compulsão alimentar, isso tudo fazia parte de uma realidade minha, né, em relação aos meus clientes. Mas assim, teve um período que o estresse ele estava, né, em alta. Hoje a gente fala muito do estresse, mas hoje com a questão da pandemia, né, a realidade mudou um pouco, a gente está voltada para esse foco com a questão da ansiedade, do isolamento, enfim. Porém, na medida em que eu me defrontava com esses casos de estresse na maioria das vezes, tá? O estresse ele estava relacionado à atividade profissional que essa pessoa estava desenvolvendo. Ou ela estava muito sobrecarregada, ou ela não estava feliz, ou ela estava assim buscando algo diferente, mas se via muito ameaçada de abrir mão da posição que ela tinha naquele momento para arriscar algo novo. Então eram várias situações que tanto que eu via assim, né? A leitura que eu fazia, a questão emocional, como impactava a nível fisiológico, isso era muito evidente, porque desencadeava uma série de questões, né? Gastrite, psoríase. Eu atendi uma menina, né? Uma mulher, que ela tinha uma questão a nível de couro cabeludo, que era uma crosta, sabe? Ela formava não era psoríase, era uma reação alérgica seborreica, e toda vez e não era uma coisa contínua,
toda vez que ela passava por um processo seletivo de de, é, é, mudar de função, aquilo eclodia. Entendeu? E os óleos essenciais ajudaram muito nesse sentido, que a gente usou muito lavanda, usamos o laranja doce, o vetiver, e isso deu uma equalizada. Zerou totalmente? Não. Mas ela foi buscar também um acompanhamento médico, até no endocrinologista ela buscou orientação para ver como é que estava a nível metabólico, endócrino, o que estava envolvido, né? Então esse caso foi um caso muito interessante. E assim, eu sempre faço essa leitura, sabe, Mara? De olhar o indivíduo como um todo, não olhar ele isoladamente, né? E uma das questões que me levou a buscar e a desenvolver um trabalho de qualidade de vida dentro de uma instituição foi exatamente isso. Porque eu ficava 1 hora com a pessoa dentro do consultório, então eu atendia às vezes num dia 10 pessoas, eu ficava, gente, eu podia estar ajudando muito mais pessoas. Como que eu posso fazer? Até que surgiu a oportunidade de levar o projeto para a empresa e está até hoje. Então, assim, lá a gente vê isso também, né? As pessoas passando por momentos de ansiedade, de ameaça mesmo, né? Não estou não tô com desempenho como eu gostaria, minha avaliação não foi muito boa, eu vou ser demitido, não vou ser demitido, o que eu posso fazer para melhorar? E a gente sempre, eu sempre procuro dar opções e a escolha, né, do óleo eu sempre faço junto com a pessoa. Porque é Individual, né? individual, né? De acordo com a história dela. E assim, às vezes, por exemplo, tive uma pessoa recentemente que mudou de empresa, né? Era dessa empresa que eu trabalho e foi convidada para participar de um processo seletivo e foi aprovada e mudou de empresa no meio da pandemia. Então ela estava muito assustada, tipo assim, vou Que vai ser, vai conseguir, ser, né? você aceita, estou em home office, é uma equipe nova, é um chefe novo, é uma empresa nova, atividade nova. E o nível de estresse dela ficava todo travado no trapézio cervical, dor de cabeça, aquela coisa toda. E a gente tinha conversado a respeito da lavanda, só que num primeiro momento ela não gostou da lavanda. Aromaticamente, ela falou assim: não bateu, não gostei, não curti, não quero. Tá bom, deixa a lavanda de stand-by. Um belo dia ela usou a lavanda para fazer uma massagem e aí me mandou uma mensagem tipo: nunca mais eu compro pomada para passar, para dissolver tensão, cataflã, essas coisas, nunca mais eu uso. Eu descobri como que a lavanda, como que ela funciona para mim. É assim. Então, assim, a gente vê que as variações, né, a individualidade é importante a gente levar em conta, né, a história da pessoa, porque assim, Mário, eu vejo, como você falou no teu curso, né, que me marcou muito, a amplitude que os óleos essenciais tomam no nosso corpo, né, a nível de reações mesmo, né, a gente vê emocionalmente, a gente sabe que quando a gente faz o uso por via aromática, os óleos, as moléculas, né? Vê se eu estiver falando besteira, você me corrige. Essas moléculas, elas vão entrar no nosso trato olfativo, no nosso sistema olfatório, vai chegar lá no nosso bulbo e vai chegar no nosso sistema límbico, não é isso? Isso aí, E o nosso sistema límbico é o centro das nossas emoções, né? Só isso, para mim, já tem assim total aplicação nas questões emocionais, sabe? Eu tive experiências assim de estar com um olíbano num ambiente aromatizando e a pessoa está tratando questões da infância e vinha assim a cena nitidamente, sabe? E evocar uma série de emoções, e aí ela entender o porquê de um determinado sentimento e o porquê dela estar carregando aquilo durante tantos anos na vida dela. Então é muito, muito bom. Sem contar, né, que a gente
tem um diferencial muito positivo. O uso dos óleos essenciais, se a gente for comparar com os remédios, né, os ansiolíticos, né, os diazepams da vida aí, enfim, eles não têm o efeito colateral que esses remédios têm, né? Então Sim. a gente pode sim associar, é óbvio que tem casos e casos, né? A gente não pode negar, às vezes, a necessidade, como já tive paciente que estava com acompanhamento psiquiátrico e precisava ter esse suporte naquele momento, não podia abrir mão daquilo, mas aos poucos isso foi mudando e o que eu acho mais incrível é que a visão da classe médica está se abrindo para os Tá óleos mudando. essenciais. Está mudando, né? Você, como pesquisadora, sabe muito mais, pode falar com muito mais propriedade que eu, como que os estudos científicos eles estão aí, ó, né, a milhão. Então isso dá uma base muito segura para a gente poder argumentar, para a gente poder trocar uma ideia com o médico, entendeu? E tentar fazer uma inserção paralela e ver como que essa pessoa ela vai reagir. Né? No caso da depressão, é uma coisa assim incrível como que a pessoa muda o estado de ânimo dela. Por quê? Neuroquimicamente ela mudou também, né? O nosso corpo, né, ele trabalha o tempo inteiro buscando o quê? Uma homeostase, né? O tempo todo. Se eu tô com frio, né, eu vou precisar me aquecer, as minhas mãos vão ficar mais frias, o meu calor vem para as minhas vísceras, né? Se eu tô com calor, eu vou transpirar. O tempo inteiro o nosso corpo, o nosso organismo tem essa capacidade de autorregulação. Só que um outro fator que eu vejo muito comum e frequente hoje, né? Assim, isso já vem de um tempo, é que as pessoas não, como é que eu vou dizer? Elas foram se distanciando do seu corpo, do seu eu, né? E coloca, eu vejo assim, a pessoa coloca a responsabilidade na mão do outro, na mão do médico, na mão do terapeuta, como se o outro fosse capaz e fosse a obrigação dele dar a solução para o seu problema, quando na verdade não é, né? Então, assim, nessas questões mais sérias de emocionais, né? A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a fobia social. Além da gente avaliar toda uma questão fisiológica que é importante, né? Como é que está a alimentação dessa pessoa? Uma pessoa deprimida, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de beber, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de fazer nada. Se deixar, ela vai comer miojo todo dia. E como é que ela vai ter essa energia? Né? É o que eu falo. O que você quer levar para a tua célula? Você quer chegar para ela, para a tua célula, com um buquê de flores, né? Que seriam os alimentos coloridos, Adorei isso. né? Ou você vai chegar com um saquinho de lixo? Você pode escolher, né? Muitas vezes a gente chega lá na célula, despeja um monte de lixo e quer que ela te dê energia de volta, te dê ânimo, te dê disposição. Não vai dar, né? Então a gente precisa entender o que a gente está levando, o que a gente está oferecendo para o nosso corpo. A atividade física é importante, é um conjunto de fatores, né, que a gente tem que olhar, tem que avaliar. E nesse sentido, assim, muitas vezes eu peço ajuda, assim, uma equipe multidisciplinar para cuidar e ajudar uma pessoa a sair de uma depressão profunda, a sair de uma situação de medo, né, paralisante, que às vezes a pessoa está num medo e ela não consegue sair daquilo. Então, só para frisar, né, que é importante a gente ver esse contexto como um todo. Uma avitaminose pode gerar uma série de fatores também, né? Então, o equilíbrio perfeito a gente vai estar sempre buscando e nunca vai estar atingindo, na verdade. A gente pode chegar perto, né? Mas só o fato da gente se empenhar em se perceber, prestar atenção, né?
se reconectar à busca de estar em contato com a natureza, que eu vejo, pelo menos para mim, tá? E é pessoal. É a minha forma de carregar minhas baterias é ir pro meio do mato, botar o pé no chão, é pegar um pouco de sol, nem que seja numa jardineira, no cantinho da varanda do apartamento, entendeu? Se não estiver podendo sair, a gente precisa buscar essas formas, porque é através do planeta, né, da Terra, que a gente consegue se recarregar, né? Ô, Sandra, então, olha só que coisa interessante, né? Eu acho que as pessoas, é isso mesmo, é questão de escolha. Eu, no balcão da farmácia, passei assim, logo quando eu terminei a faculdade, primeiro fui morar fora, depois voltei, aí eu queria abrir uma farmácia de manipulação, né? Pensei em abrir uma farmácia de manipulação. Aí eu pensei, sabe, vou trabalhar numa farmácia de manipulação para ver se eu dou conta do trampo. Aí eu passava um tempo assim no balcão da farmácia, em contato com essas pessoas, e essa questão de expectativa, a expectativa que as pessoas tinham em achar em uma cápsula tudo o que ela precisa, isso aí é uma coisa que é cultural, sabe? Então, assim, as pessoas buscam, eu quero emagrecer do dia para a noite, sendo que ela engordou do dia para a noite. Você dormiu magra, acordou gorda? Entendeu? Tudo é uma questão de hábito, tudo é uma questão daquilo que você está fazendo, das suas escolhas. E aí, os óleos essenciais, eles ajudam nisso. Quando você vê que está procrastinando, você pode usar um óleo essencial. Por isso que esse conhecimento, eu estou aqui insistindo para as pessoas entenderem que elas têm um recurso que não precisa de receita controlada. Ela mesma pode ir lá e comprar e colocar no difusor e acalmar uma criança super agitada, ansiosa. Sabe? Que ela pode melhorar uma noite de sono. E o quanto vale uma noite de sono? Para o seu coração, para o funcionamento do seu cérebro, para funcionamento, enfim, né? Tudo isso, a questão hormonal. Então, assim, a gente começa a pensar tudo isso, né? E os óleos essenciais estão aí para ajudar. E a questão emocional é muito forte. Quando eu estava na empresa, dentro da empresa, quando tem lá a exposição do óleo essencial é muito grande, eu percebo que as pessoas mudavam o comportamento delas enquanto elas trabalhavam. Então, existe. Aí eu comecei a observar que, dependendo, tinha óleos essenciais que, igual quando a gente estava trabalhando com lavanda na linha de produção, era um silêncio, mas um silêncio. Aí você fala, estão fazendo lavanda. E era muita mulher, e mulher fala pra caramba, né? Não é preconceito, não, mas fala mesmo. E quando era alecrim, nossa, todo mundo assim, ai, falando, feliz, aquela coisa, né? E aí, quando a gente coloca um cravo, o cravo dava conforto, você percebia uma alegria implícita, sabe? O eucalipto, ele une as pessoas, deixa elas mais. Aquele ambiente hostil, você usa o eucalipto, emocionalmente, ele deixa as pessoas mais solícitas e unidas, como se elas estivessem juntas mesmo numa causa, sabe? Então, às vezes, porque o eucalipto, ele dá expansividade, ele abre o ambiente, ele dá abertura, dá liberdade mesmo, assim, a gente percebe que não está enclausurado. É isso mesmo. Então, quando a gente olha para uma pessoa, o que o profissional pode fazer, né? Porque se você olha, hoje em dia os médicos já mudaram muito, porque eles estão muito nessa questão comportamental. Eles tratam sintoma, tratam doença física, mas eles falam: busque isso, busque aquilo, vai meditar. Teve uma vez que eu estava trabalhando muito, assim, tipo, final de semana e tal. Eu entrei no nível de estresse mesmo, tá? E aí eu fui fazer meus exames de rotina, mas eu nem percebia que eu tava com esse estresse todo. Meus exames deu todos, tudo alterado, tudo alterado. Aí eu imaginei, falei, nossa, o que que eles vão fazer, né? Eles sabem o que eles falaram pra mim? Vai fazer uma dieta e vai fazer atividade física. E hoje tem gente que acha que se o médico mandar você fazer uma atividade física, ele não é um bom médico, porque não te deu uma receita. Então, as pessoas têm que entender, se o médico olha para você e você tem a chance de fazer uma atividade física para melhorar, obedece, vai fazer, porque esse é o caminho mesmo. Até mesmo porque depois, daqui a 60 anos, você pega uma doença, aparece uma doença e você fala, nossa, que azar. Azar, será? Né? Tudo que a gente foi construindo, isso demora, é um processo, né? E eu acho essa área da psicologia incrível porque profissionais, os psicólogos estão buscando muito óleo essencial.
Eu já fiz terapia também, psicóloga adorava. Eu acho que eu tenho que fazer todo dia, a gente não pode parar, essa é bem a verdade, sabe? E aí ela falava, metade da sessão a gente ficava falando de OLCC, porque eu dava aula ainda e tal, porque vira uma paixão porque a gente vê de fato o resultado, né? Agora, Sandra, me fala uma coisa. Lá no seu trabalho, que você falou que agora está atendendo o pessoal online. E eu sei que é muita gente, né? Uma empresa muito grande, então você está aí a nível nacional também. Como que você está se adaptando para poder fazer esse atendimento online e como que você está incluindo os óleos essenciais nesses atendimentos? Então, normalmente, né, a gente tem um momento de troca, né, com as pessoas, e quando há alguma solicitação, que aí no caso é individual, por alguma questão, alguma dificuldade, né, essa questão da ansiedade e da depressão foi campeã, né? Nossa. Campeã. Isso aí não teve jeito. E aí é óbvio que a gente tem um momento onde eu tenho um contato mais individual, a gente faz meio que a anamnese mesmo, né? Porque a anamnese, eu pelo menos vejo assim, a gente tem num primeiro momento inicial, porém, essa anamnese ela vai sendo construída ao longo do processo também terapêutico, porque você está sempre checando, porque as coisas vão mudando, as situações vão mudando, né? Uhum. Então, você vai incluindo dados importantes ali, que às vezes um óleo essencial pode fazer toda a diferença. E aí a gente troca essa informação e eu oriento no sentido de quais eu acredito que poderiam favorecer naquele momento, né? Como que ela vai usar, por via aromática, ou no difusor pessoal, ou numa massagem no pé, ou numa massagem na coluna, e vou fazendo um acompanhamento, né? Ela vai Uhum. me dando um feedback e a gente vai acompanhando para ver como é que isso vai progredindo. E assim, os resultados que eu tenho tido, né, com relação à questão do sono, né, dos distúrbios de sono, meu sono mudou, não consigo dormir. E aí, assim, isso tudo é importante a gente ver o contexto, né? Eu estou com um problema de dormir, não estou conseguindo dormir. Que pode contribuir para isso? Já atendi uma pessoa que passava o dia inteiro tomando café até 7, 8 horas da noite. Vai dormir? Não. Como? Entendeu? Vamos mudar isso? Então, vamos tentar diminuir? Vamos fazer uma mudança? Que a gente pode incluir? Você tem essa necessidade do café? Beleza, então você vai tomar café até meio-dia no máximo. À tarde, vamos tentar substituir por um chá. Quando chegar no finalzinho da tarde, quais os chás que podem te favorecer para você dormir melhor? Porque não adianta passar o dia inteiro tomando café e chegar à meia-noite, estar com o celular lá vendo as redes sociais, estar no Instagram, mandando mensagem, não sei o que, parará, parará, e tampar um vidro de lavanda no travesseiro. Né? Não vai, não é por aí. O cérebro vai ficar como? Você dá um estímulo, é igual aquela história. Você toma café e toma diazepam, não vai Pois é. funcionar. É um conflito, né? Neuroquímico muito grande. Então a gente não tem que tomar cuidado com isso também. Então, assim, a gente tem encontros, né? Por Zoom, online mesmo, e a gente vai trocando essas informações e eu me coloco à disposição para poder acompanhar, tirar dúvida, fazer o ajuste que for necessário, né? Enfim, a gente está sempre trocando essas informações. Os resultados que eu vejo, assim, Mara, é impressionante, né? Porque o retorno, o feedback que eu tenho que algumas pessoas não conheciam, passaram a conhecer e agora me dão um feedback assim. São coisas que eu nunca mais vou querer deixar de ter na minha vida, Muito legal. sabe? Tipo, então, e querem conhecer outros, porque às vezes você apresenta um elemento, ela se sente tão bem, tem uma resposta tão positiva, né? Que ela quer conhecer outros, e aí a gente vai abrindo esse leque de possibilidades também, né? Então, é nesse sentido, assim, eu vejo como que o teu curso também me ajudou muito, né? Nesse sentido dos protocolos, de orientação. E, assim, eu procuro nunca fazer uma coisa muito amarrada, tem que ser isso, ponto, acabou. Não acho que não funciona assim, não sei se você concorda, né?
os óleos essenciais, eles são maleáveis entre si, eles se misturam, eles são miscíveis. Por que que a gente tem que colocar eles isoladamente em bloco, né? A gente não funciona dessa forma. Uma molécula, quando entra no nosso organismo, ela pode trazer assim tantos benefícios que às vezes a gente nem se dá conta, né? Você está usando a lavanda, às vezes, para se acalmar, ela está tendo um efeito neuroprotetor e você nem percebeu. Então, Exatamente. né? Nesse Essa questão sentido. do cheiro é forte, né? Porque conecta automaticamente e a pessoa não consegue fingir o cheiro. Você não consegue fingir que gosta. Não tem É, jeito. Por mais que a nossa, pessoa fala, eu gostei, mas pela reação, o corpo é muito. Você não consegue, né? Isso é interessante. Até uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa que era homenagem ao Dia das Mulheres. Tá? Aí eu fui dar uma palestra que nessa empresa, essa empresa tinha 5 mil funcionários e tinha 300 mulheres só. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram essa mulherada, todas essas 300 mulheres, que é mulher pra caramba, né? E aí muita eu coisa. fui, era no interior de São Paulo, peguei meu carro de São Paulo, peguei e fui, né? Só que no caminho, quando eu tava indo, eu tava na estrada, aí sabe esse pessoal que fica recapeando a estrada? Eles aí jogaram piche no meu carro. E aquilo eu fiquei tão assim, desorientada, eu falei, agora o que aconteceu? Que eu errei a saída para poder. Então eu tive que dar uma volta para poder chegar no lugar, cheguei atrasada. Quando eu cheguei atrasada, já tinha umas 5 pessoas falando, chegou atrasada, que só que tá todo mundo lá esperando, aquela tensão toda, aquele estresse. Aí na hora que eu entrei, tava todo mundo, aquela mulherada, toda com cara amarrada, eu tinha que estar trabalhando, aquela coisa toda, todo mundo bravo, né? Aí eu olhei assim, né? Eu falei, o que que eu faço? Aí eu falei, já sei, eu fui lá, peguei um spray com um aroma, não era nem natural, tá? Era um aroma sintético de flor de cerejeira. E aí eu entrei na sala e fui borrifando assim na sala. Foi assim, ó, acalmando. Nossa, que cheiro é esse? Que cheiro gostoso. Nossa, que delícia. Ai, que isso. Ai, nossa. E assim, acabou. Aí eu fiquei olhando, esperando elas acalmarem. Aí eu fiquei em pé lá, não falei nada. E elas foram falando de cheiro, foi acalmando, como assim, todo mundo. Eu falei, gente, me desculpa, cheguei atrasada, contei aconteceu, errei, mas agora a gente vai começar, porque agora. E aí acalmou. Então, assim, eu não precisei falar, não precisei ficar nervosa, não precisei nada, eu só joguei um cheiro. E aquilo ali já foi suficiente para despertar a atenção e dar Sim, uma opinião. sim. Isso que eu achei o mais legal, e foi em questão de quê? 20 segundos isso. É Né? muito Então, rápido. o poder que o olfato tem e a interação emocional que ele tem, no entanto, que assim, tinha um pessoal lá que vendia produtos, os produtos que tinham o cheiro de flor de cerejeira esgotaram, porque eles Olha, criaram um vínculo afetivo efetivo. Isso com, aí. com a palestra. E eles queriam levar aquilo para casa. E isso que as grandes marcas fazem, é criar Sim, uma experiência positiva baseada no cheiro e faz você comprar porque é uma forma de você fazer parte daquilo. E isso é exatamente. totalmente instintivo. Qual que é a Sim. diferença do óleo essencial? O óleo essencial, além dessa ação afetiva, porque você está criando um vínculo com o seu paciente. Porque a experiência dele, do seu atendimento, um bom atendimento, cria uma experiência incrível. E toda vez que ele sentir esse cheiro, ele vai lembrar de você, alguém que ajudou. E se ele for num outro lugar, e assim, isso é tão louco que se ele for numa outra psicóloga, que é excelente também, mas que não tem esse vínculo afetivo, ele não vai querer ficar. Porque lá no cérebro dele já criou uma memória tão positiva em relação ao seu atendimento que ele só vai querer ficar com você. E isso vale para todas as profissões, não é só na psicologia. Então, ontem eu falei com a Mari Lúcia de terapia capilar, ela cria vínculos afetivos o tempo todo. E a pessoa Sim. volta lá porque ela faz um baita atendimento junto com a aromaterapia. E aí, o que acontece? Fidelização do cliente. E É. ninguém entende por que ela vão lá e não vai na outra, que é tão bom quanto ela. Mas é porque criou esse vínculo. E é muito legal isso. E a diferença com o óleo essencial, além desse vínculo, ele vem com a liberação de neurotransmissores que tem uma Sim, atividade física, fisiológica. E sim. aí ele regula, ele é adaptogênico, ele regula o organismo, ele traz resultado, porque o óleo essencial ele traz a gente para a linha. Você falou no início, né? O nosso corpo busca a homeostase o tempo Aham. todo. Porque é assim que a gente sobrevive. Mas o Exatamente. óleo essencial faz o quê? Ele ajuda Ai, ele a vir para a homeostase mais é, rápido, mais eficiente.
interessante isso que você está falando, né? Porque lá na empresa são vários setores, né? E às vezes determinado aroma que eu esteja usando, né? O pessoal passa e fala assim: olha o cheiro da Sandrinha, que tá, a Sandrinha tá por aí, né? Tipo assim, essa associação mesmo, né? Do aroma com a sensação de quê? De bem-estar, do relaxamento, porque a gente alia, associa, tem uma parte do projeto que é diretamente associando a aromaterapia com a massoterapia. Então, além do aroma, você tem o toque, você tem a atividade sensorial, né? Então, tem pessoas que já não estão na empresa há muito tempo, que me acharam no Instagram e que me mandam mensagem, mandam foto. Lembra aquele cheirinho tal, cheirinho de lavanda, cheirinho de erva doce, cheirinho de capim-limão. Então, assim, é exatamente isso que você está falando, né? Esse vínculo afetivo que a gente proporciona, né? Que a gente cria. E outro aspecto importante que você falou que eu acho muito fantástico é como que a capacidade que os olhos têm no sentido de nos ajudar a equalizar, a criar essa homeostase, né? O exemplo do grapefruit, então, é interessantíssimo porque a atuação dele a nível da lipólise, né? De ir lá na glândula adrenal, ativar, mandar um estímulo para a célula de gordura. Como que na prática a gente vê isso muito, né, muito verdadeiramente. Então, isso é só uma amostrinha do que a gente tem aí, de quantos benefícios que a gente pode ter a nível emocional, no sentido de ser um suporte a mais para a pessoa que está sofrendo, né? E no caso eu digo emocionalmente, a pessoa que está se sentindo impotente, né? Uma vez eu atendi uma menina que ela estava num processo depressivo, né? E o discurso dela para mim, sabe qual era? Hum, Eu não consigo, eu não tenho hum, força. Isso você ouvir da pessoa, tipo assim, eu não tenho força, sabe? E aí sim, aí a gente deu a volta, né, para poder avaliar como é que tá com todos os outros fatores que podiam estar contribuindo, porque se a gente não tomar cuidado, Mayra, a gente entra num processo de retroalimentação, né? isso. Uma coisa alimenta a outra, e às vezes a gente tem que romper esse ciclo para abrir a porta e ver que tem um caminho diferente, que tem uma possibilidade, né? E aí eu vejo o papel do terapeuta muito assim importante nesse sentido, né? De estar ali do lado. O terapeuta não vai carregar a pessoa no colo, mas ele vai estar dando uma sustentação para que aquela pessoa tenha força, tenha vontade, consiga buscar e encontrar meios de viver um dia de cada vez e ir resgatando a alegria de viver, né? Isso é uma coisa que me toca profundamente como terapeuta, como pessoa, como mãe, né? Quando você vê uma pessoa desistindo de viver, é muito difícil, né? Num primeiro ímpeto, você quer fazer o quê? Você quer tirar aquela pessoa daquela situação, mas não te cabe isso, né? Não te cabe. E aí é um tempo que você precisa para você também, como terapeuta, para reavaliar suas questões, para não misturar uma coisa com a outra, enfim, entra uma série de fatores, né? Mas os clientes nos ajudam também, no sentido da gente estar sempre se questionando, parando para avaliar, para refletir, né? E ver, buscar também, cada dia a gente poder ter condições de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios, né? Os nossos medos, por que não? Porque fazem parte aí, ainda mais agora com tudo isso acontecendo, né? Quando a gente ficou em home office, que eu vi que tudo ia ser através de, né, online, eu fiquei meio apavorada. Eu falei, e agora? Né? Agora, Porque né? eu não tinha uma desenvoltura, eu ainda estou trabalhando para isso, ainda é difícil fazer uma live, fazer uma reunião, entendeu? Entregar um conteúdo, fazer alguma coisa assim. Mas a gente cresce com isso, né?
E eu fui buscar ajuda, fui fazer teu curso, fui fazer outros cursos, fui procurar. Falei, gente, eu tenho que, né, Teu ter suporte. ferramenta, ter suporte. Fui, Isso fui aí. abrir minha caixinha de ferramentas e falei, vamos botar mais coisa aí dentro, né? Para a gente poder ajudar mais pessoas. Então foi isso. Eu não sei se eu conseguir falar de uma forma bem resumida, assim, né, para você e para todo mundo que está aqui com a gente. É, se eu conseguir atender as expectativas aí, Mayra, me fala aí. Claro, olha, eu acho que, nossa, tanta informação assim, acho que tem que ter até uma continuação, né? Ou, vamos assim, para encerrar, vamos fazer o seguinte: me fala uma coisa, agora que a gente está vivendo essa época, eu vou aproveitar aqui a nossa terapeuta, psicóloga, né? A gente está vivendo essa época de pandemia, porque hoje a gente está num momento assim, a gente tem vacina, já está todo mundo assim no limite, porque já passou, porque no início a gente passou por aquele período assim, tipo, e agora? O que será? Né? Uhum. Só que agora a gente já passou muito tempo e tem gente que já está no limite, né? Assim, as crianças em casa, tendo aula online, eles não têm mais contato com os amigos. E assim, gente, a criança, ela precisa disso. A vida, ela tem que ter a vida social dela. E Sim. a vida social dela tá online, fica em casa o dia todo. Quer sair, a gente não sai, vai levar no shopping? Não, não vai em shopping, não vai em lugar nenhum. A gente está preso em casa. Me fala uma coisa, nesse momento, o que que você orienta, assim? Qual que seria a sua orientação diante de tudo que você viu, né, que você está tendo de experiência aí com as pessoas, principalmente na área, né, corporativa, que às vezes eu fico imaginando, sabe? Se a gente tivesse uma outra fase onde que não tivesse internet, imagina como seria. Uhum. Seria pior. Então, Sim. a gente ainda tem que pensar, falei, não, a gente tem um recurso e isso é valioso, né? A gente tem que agradecer ainda por ter esse recurso, porque realmente poderia ser pior. Mas diante disso, essa expectativa, essa ansiedade, qual que é a melhor forma da gente lidar com isso tudo? Então, uma coisa que eu sempre falo, né, e procuro orientar, tanto o pessoal, né, da empresa, como os meus clientes, meus amigos, é você ter um momento do dia para o seu autocuidado. Não importa o tempo que seja, é 5 minutos, é 15, é meia hora, não importa. É reservar um momento do dia para você parar e perceber como é que está o seu corpo, né? A estrutura em casa de home office nem sempre é a mais adequada, ou seja, a gente teve uma implicação a nível postural, né? A gente teve uma implicação a nível organizacional dentro de casa. É criança. Ontem mesmo eu falei com uma amiga minha que ela falou: olha, uma hora ela tem 2 filhos, um está numa ponta da mesa, o outro na outra ponta. O marido está num quarto e ela fica no sofá fazendo as coisas dela, fazendo curso e dando suporte para os filhos. Só que uma hora está na aula de matemática e o outro está na aula de música. Como é que você toca flauta com o outro fazendo cálculo? Entendeu? Então, tipo assim, É em de que... complicado, né? e aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Isso gera uma certa tensão. As pessoas, eu vejo assim, né, Mara? A gente está redescobrindo várias coisas positivas. Apesar da pandemia ter trazido muito sofrimento, ela também trouxe muitas possibilidades para todo mundo. É, a integração das famílias, a forma de você respeitar o espaço um do outro, é poder sentar, fazer uma refeição junta. Em algum momento do dia você está com as pessoas, estar com de verdade, verdadeiramente, né? Então isso eu acho importante, é você tirar um momento do seu dia para você respirar, você se perceber, avaliar como é que está a sua alimentação, se você está levando um buquê de flores ou se está levando um saquinho de lixo, sabe? Isso eu acho fundamental, porque a gente não pode exigir do nosso corpo um funcionamento maravilhoso se a gente não está dando elementos para ele. Se você bota se o teu carro é a gasolina, você bota diesel, ela não vai funcionar. Então, a gente não pode exigir mais do que a gente está oferecendo, né? E claro, a hidratação eu acho fundamental, a gente está cuidando dessa questão do nosso corpo, da água, né, dos alimentos, e principalmente buscar elementos naturais que possam te trazer um pouco mais de saúde, de conforto, de qualidade de vida. E aí eu
vou te dizer, né? Eu sou fã de carteirinha da aromaterapia, porque você sabe que funciona, eu sei que funciona, e as pessoas que passam a utilizar também percebem que funciona. O que pode acontecer num determinado momento é um determinado elemento, um óleo específico, não ser o mais ideal, o mais indicado para aquela questão e para você. Porém, existe um leque aí incrível, né? Então, isso eu acho que seria a minha dica, sabe? Permita-se a descobrir, quem não conhece, quem ainda não teve essa oportunidade, se permita, busque um óleo essencial de qualidade, certificado. Isso eu acho importante a gente ter esse cuidado, né? Você, como profissional, sabe disso, da gente buscar um óleo puro, bom, de qualidade, poder se beneficiar e usufruir, né? Então é isso. E aprender a usar certinho, né? Aprender a usar certo, isso aí. E se não tiver como, buscar a ajuda de um profissional, né? Exatamente. Isso aí. Não tenta resolver sozinho, se acha que vai ruir, vamos, né? Vamos segurar a onda aí. Eu costumo falar para os meus clientes o seguinte: não é porque é natural que não vai fazer mal, né? Os óleos essenciais, eles têm tudo para ser benéficos, porém, a gente, como você falou, a gente tem que saber usar direitinho. Se usar Isso aí. demais ou usar de forma errada, pode trazer algum prejuízo. E a gente não quer isso. Então é só ajustar. É igual o alimento. Se você comer demais uma determinada coisa, vai te fazer mal, né? É Então é isso. isso. Tá bom? Sandrinha, obrigada, viu, querida? Nossa, eu que adorei. Foi muito bom. Quanta coisa, né? A live vai ficar gravada aí no Instagram, Tá. depois a gente vai passar para o YouTube, tá bom? Eu acho que é muita informação. Eu queria agradecer muito por disponibilizar aí um tempinho aí do seu sabadão, tá? Para compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Eu queria te agradecer, assim, né? Lá no curso também, cada pergunta que você faz, acredite, acrescenta muita coisa, até para a gente poder incluir mais informações, buscar uma forma de explicar, assim, que seja algo que. Meu objetivo é você pegar aquela informação e seguir adiante, seguir adiante. É para isso que vale todo esse conhecimento, né? E eu estou super feliz por isso, viu? Eu também. Obrigada, viu, querida? Eu só tenho a te agradecer a oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada por tanto que você passa para gente, né? E tanto conhecimento e a tua disponibilidade de estar sempre ali tirando dúvida, ajudando. Isso é incrível, Mária. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada a todos que participaram, que estão aqui com a gente até agora, tá? Um ótimo finalzinho de sábado, um ótimo domingo e beijo no Beijo, coração. beijo, Sandrinha. Beijo, Fica com tchau, Deus. tchau. Você também, beijo, tchau, tchau. Tchau.